que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Estamos na 6ª semana da campanha Os Milagres de Jesus. E nesta semana estaremos falando de Jesus caminhando sobre as águas. Se você está com a sua palavra, pegue comigo em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim a poderosa palavra de Deus. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando grito de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro, tomando a palavra, falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca e o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Amados irmãos, nesta 6ª pregação da campanha Clamando por Milagres, a palavra que nós acabamos de ler, ela inicia assim: depois disso, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca, enquanto ele despedia-se da multidão. Vamos fazer uma correlação com a palavra de Deus para que você possa entender profundamente aquilo que Deus quer falar com você. O que aconteceu antes para que o evangelista colocasse logo depois? Jesus estava à beira do mar de Cesareia, pregando a poderosa palavra de Deus, irmãos. E diz a poderosa palavra de Deus que ele atravessa para o outro lado, e quando ele chega do outro lado, a multidão o seguiu. E quando ele viu aquela multidão que o seguia, o coração de Jesus teve compaixão. Ele sofreu as dores junto com aquele povo. E diz a poderosa palavra de Deus ainda, que enquanto Jesus pregava, a noite começou a cair. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram para ele: mestre, é bom que dispensemos a multidão, porque não há como alimentar todo mundo. E aí Jesus recebe uma criança trazida por o apóstolo André. Esta criança tinha uma bolsinha de pele de carneiro, conhecida como algeva. Dentro dessa bolsa havia 5 pães e 2 peixes. Jesus abençoa, rende graças e pede que os discípulos a distribuam no meio do povo. E diz a poderosa palavra de Deus, irmãos, que daquilo que se restou, que sobrou, foram 12 cestos cheios. O que eu quero começar a dizer para você que acredita em Deus, para você que é crente, que crê na poderosa palavra de Deus, para que você
que acredita num Deus misericordioso. Ei, Deus está liberando uma palavra para você neste dia, para que você que está passando por dificuldade, porque quando você agradece a Deus, irmãos, as coisas se multiplicam dentro da sua casa. Jesus ergueu os braços e rendeu graça sobre aquele alimento, e nada mais faltou. Pelo contrário, sobraram-se 12 cestos daquilo que se restou. Ei, Deus está me mostrando pessoas que estão com o seu celeiro vazio, abre o armário e não tem nada para se alimentar. Deus está abrindo uma porta para você, querido. Deus está fazendo com que o seu pão, a partir de hoje, a partir de agora, se multiplique na sua casa e nunca mais vai faltar, a ponto de você poder ajudar outras pessoas. Aleluia, glória a Deus, porque é Deus falando com você. Naquele momento, Jesus toma uma atitude que me chama a atenção, irmãos. Jesus obriga os seus discípulos a entrar na barca enquanto ele se despede da multidão. E aqui vem um ensinamento muito belo. Por que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca? E o apóstolo usa uma palavra tão forte, obrigou. Sabe por quê, irmãos? Porque para qualquer ser humano, há um momento que marca a vida dele, que é o momento da chegada e o momento da despedida. Quando você recebe o seu filho pela primeira vez nos braços, é um momento que uma mãe e um pai nunca esquecerão. Mas se esse mesmo pai e essa mesma mãe tiverem que enterrar o seu filho, será um momento muito mais marcante do que o nascimento. O meu irmão, ele morreu há 24 anos. Há 24 anos atrás, com câncer. O meu irmão definhou em cima de uma cama. E até hoje, eu pego a minha mãe chorando, às vezes de vez em quando, de saudade do meu irmão. Quantas e quantas vezes eu vi ela chorando e ela me dizia assim: esta noite eu sonhei com o seu irmão. Jesus sabia e sabe disso, irmão, que para todo ser humano o momento da chegada e o momento da partida são fundamentais. E sabe o que aconteceria se os apóstolos estivessem ali? Os apóstolos iriam querer poupar Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos uma correlação com a palavra de Deus, nós entendemos que já fazia quase 3 dias que Jesus estava com esta multidão seguindo para todo lado. Então, certamente os apóstolos disseram para Jesus: ei, vamos embora, não precisa se despedir da multidão. Vamos, o Senhor já esteve com essa multidão faz quase 3 dias. Vamos embora, mestre. Então Jesus obriga os apóstolos a entrar na barca, porque ele sabia, irmão, que eles não veriam, que Jesus sabia que ele não veria mais aquela multidão de novo. Então ele fez questão de se despedir. Ele deu abraço um por um. Ei, amado, se a Bíblia pudesse relatar todos os milagres que aconteceram naquela hora, essas páginas não caberiam os milagres de Jesus. Eu tenho certeza, enquanto Jesus abraçava a multidão, surdo ouvia, cego via, mudo falava, aleijado andava, porque Deus estava caminhando no meio do povo. Ele estava abraçando, ele estava se despedindo, ele estava curando. Ei, querido, Deus ainda está a caminhar no meio da multidão, e você está a receber um abraço neste dia de Jesus. E aquilo que você precisa, esse abraço é capaz de contemplar na tua vida. Mas quantas vezes as pessoas querem ser poupadas,
Ei, amado, eu já tive muitos lugares que eu preguei com pessoas famosas dentro da nossa igreja, músicos famosos dentro da nossa igreja, que não queriam estar no meio do povo, que não queriam abraçar as pessoas, mas se preocupavam em dar o seu autógrafo, para poder vender o seu CD, para poder vender o seu DVD, mas não se preocupavam em estar no meio da multidão, abraçando, louvando, glorificando como uma pessoa comum. Ei, querido, Deus não te chamou a ser estrela, Deus te chamou a ser profeta. E enquanto ele se despedia da multidão, os discípulos foram para a barca. E diz a palavra que Jesus subiu para orar a Deus sozinho. E diz a palavra de Deus que Jesus veio caminhando sobre as águas, porque ela era agitada por um vento contrário. Os discípulos olharam e viram uma pessoa caminhando sobre as águas, e eles começaram a gritar, diz a palavra, é um fantasma, disseram eles. Ei, amado, eles caminharam com Jesus durante 3 anos, 3 longos anos, e não conheceram o Mestre. Ei, no meio da tempestade, irmãos, muitas vezes os nossos olhos se turvam para a misericórdia de Deus, muitas vezes não vemos Deus trabalhar, muitas vezes não vemos aquilo que Ele está fazendo, muitas vezes não vemos aquilo que Ele está operando, mas Ele está caminhando no meio da tempestade, junto com você. Ele manda te dizer, você não está sozinho. Mesmo que você não o reconheça, você não está sozinho. Jesus disse, tranquilizai-vos, acalmai-vos. Ele está dizendo para você, irmão, calma, vai passar, a tempestade vai passar. Pedro disse assim, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Se és tu, é uma palavra de dúvida. E Jesus viu a dúvida no coração de Pedro. Jesus disse para ele, vem. Pedro tirou o pé da barca e começou a caminhar ao encontro de Jesus. Mas diz a poderosa palavra de Deus que enquanto Pedro caminhava ao encontro de Jesus, a tempestade redobrou. Ei, querido, deixa eu contar uma boa notícia para você, porque talvez as pessoas falam de glória, falam de graça, falam de milagres, mas deixa eu contar uma novidade para você. Quando você se coloca a serviço de Deus, quando você se coloca ao caminho de Deus, quando você se coloca na direção de seguir Jesus, pode preparar o teu coração, porque Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 em diante vai dizer, quando entrares para o serviço do Senhor, prepara o teu coração, porque você será provado como ouro no fogo. Ei, querido, quando você começa a caminhar para junto de Deus, a tempestade dobra, o furacão vem, parece que tudo vai desmoronar, mas continue caminhando, não olhe para o lado esquerdo, não olhe para o lado direito, olhe somente para o Mestre que está à sua frente, porque pode vir a tempestade que for, diz no Salmo 90, 10.000 cairão à sua direita, 1.000 cairão à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porém verás com teus próprios olhos os castigos dos pecadores. Ei, querido, deixa eu liberar essa palavra para você. Se você não desviar de Deus, você não afunda no meio da tempestade, porque Deus, Ele está no final dela. Mas Deus também manda te dizer, irmão, olha aqui para mim. Deus está dizendo para você, nesta hora, o tempo de tempestade na tua casa acabou. Toma posse. O tempo de tempestade na tua casa acabou.
Mal Jesus subiu na barca e a tempestade cessou. E eles disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. O tempo de tempestade acabou. Feche seus olhos, irmãos, e ore comigo. Senhor Deus, o Senhor que conhece todas as coisas e sabe como está a minha casa, sabe como está aqueles que convivem comigo. O Senhor sabe o tamanho do vendaval que tem passado sobre o meu lar. Mas eu creio, meu Deus, eu creio nesta palavra, Senhor, que foi liberada sobre a minha vida nesta noite. Eu tomo posse, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor falou, sobre o meu celeiro se encher, sobre ser profeta, sobre manter os olhos sempre em Ti. Senhor Deus, nesta noite, eu quero Te exaltar e Te glorificar, porque eu sei que mesmo no meio da tempestade, mesmo que meus olhares se turvem, o Senhor continuará a caminhar na minha direção. E quando eu olhar mais uma vez, o Senhor estará na barca da minha casa e a tempestade cessará. Então eu poderei dizer: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, para sempre seja louvado.